Olá mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Ayrton Bruto. Hoje vamos falar sobre o que é fundamental para o processo civilizatório, para o avanço civilizatório de um país, de uma nação, de um grupo, agrupamento humano. Para isso, nós selecionamos um trecho de uma palestra que Ciro Gomes deu na Universidade Federal de Pelotas na última semana. Nesse pequeno trecho ele está respondendo uma pergunta e ele coloca o ponto de vista dele sobre esse assunto, sobre esse tema. Importante, vale muito a pena dar uma olhada nisso. E vamos ao vídeo do Ciro, depois a gente volta com mais alguns comentários. Eu acho que fica muito apropriada a pergunta que eu quero lhe fazer. Estamos num ambiente universitário, uma instituição onde muitos aqui são professores universitários, como eu, como você. Muitos são estudantes, discentes, acadêmicos da universidade. Qual é, na sua visão, o papel que nós, acadêmicos, sejam eles discentes ou docentes, temos um papel de uma reconstrução de uma política de desenvolvimento, seja da área social, seja da área biológica, das áreas de exatas ou tecnológicas? Eu passei um período, depois de ter sido ministro da Fazenda, governador, prefeito, deputado 2 vezes, eu resolvi parar, porque eu não quero jamais, não farei isso, transformar a política num meio de vida. Eu não quero precisar da política para nada. Sou meio estranho mesmo, eu não fui morar no palácio, morava numa casa alugada, continuei morando na casa alugada, porque sou precoce, comecei com 25 anos, implementei o direito a 3 aposentadorias que me dariam R$86 mil. Recusei, não hoje, recusei na data essas imoralidades todas. Enfim, nada mais do que a minha obrigação, pelo menos do ponto de vista do meu padrão de decência. Eu não ando ensinando moralidade para ninguém, mas como diz o Gael, meu filhinho, eu se garanto, né? Então eu resolvi parar e fui para os Estados Unidos. Aceitei um convite para ser visiting scholar na Law School de Harvard, onde formou-se John Kennedy, onde se formou Barack Obama, por exemplo. Eu fui recebido como visiting scholar, que é uma espécie de professor visitante. E eu fui para lá com 2 obrigações. Eles me davam a sala, plano de saúde, acesso a todas as estruturas da universidade, mas eu tinha 2 obrigações com eles. Uma, escrever um trabalho, um paper, uma tese, né, que acabou virando um livro, né, de um tema que me interessasse. E eles me davam todo o backup para isso. E a outra, dar aulas, palestras, seminários na área de minha vivência e tal, pelo circuito universitário americano como um todo e tal. E qual foi o esforço que eu cheguei lá nos Estados Unidos para fazer? Exatamente. Eu levei uma pergunta que me inquietava naquela data, depois já dessa experiência. Eu me perguntava, será que existe uma premissa civilizatória? O mundo é muito diferente, as histórias são muito estranhas, as instituições são muito exóticas e tal, mas a minha pergunta é, sim, por detrás dessa coisa, por que um país se desenvolve e outro não? O que explica o êxito civilizatório? Será que existe um padrão? E eu quero crer que eu descobri que sim, existe um padrão. Não interessa nem é possível copiar a institucionalidade. Cada um tem a sua. Porém, por detrás de todos, sem exceção de nenhum, experimentos exitosos da civilização humana no tempo histórico e na atual geografia contemporânea do mundo, você vai encontrar por trás deles 3 premissas. A primeira, meio chata para a gente conversar hoje à noite, é um alto nível de poupança doméstica. Ou seja, o que sustenta o êxito civilizatório é a capacidade política que nação a nação tem de construir seu próprio capital, no qual se lastreia sua expectativa de desenvolvimento. E ao contrário da mistificação neoliberal, o nível de poupança de uma nação não é consequência do acaso, das forças da gravidade, do fatalismo, é consequência de arranjos institucionais, constitucionais, que a política faz ou deixa de fazer. Trata-se na prática, como é que se organiza o modelo tributário, como é que se organiza o modelo previdenciário, que é a mais importante ferramenta de construção de poupança hoje do mundo. Eu até no meu livro eu digo que por essa Marx não esperava, porque o maior ativo financeiro do mundo hoje pertence a coletivos de trabalhadores, que agem como capitalistas selvagens, mas não tem mais a mais-valia porque é apropria para os trabalhadores. Não é? Veja como o mundo vai mudando. O maior ativo financeiro do mundo hoje são fundos de pensão de trabalhadores europeus, norte-americanos, japoneses, enfim. Então, e é como se organiza o mercado de capitais. Está aqui a primeira premissa. Vamos conversar isso outro dia. Que a pergunta é mais próxima. A segunda é, como se resolve a questão civilizatória sob o ponto de vista da iniciativa privada versus estatismo? É 100%, sem exceção de nenhuma, não interessa a retórica, a propaganda ideológica, a institucionalidade exótica de cada um.
Todas as civilizações que tiveram êxito no mundo, na história e na contemporaneidade, acharam um arranjo e tem estados poderosos. Esse poderoso aqui, do nosso ponto de vista, é democrático, saneado, sabe, controlado socialmente de forma democrática e tal, mas nem sempre é necessário. O Estado chinês não é assim, o Estado coreano não é assim, só para dar exemplos constrangedores. Mas o fato é que não interessa a institucionalidade. Você tem um Estado poderoso com uma iniciativa privada poderosa, ou seja, a esquerda vai ter que aprender que fora do respeito à iniciativa privada também não há êxito civilizatório possível. Quando é que a China faz o grande adjornamento que encanta o mundo hoje? Quando o Deng Xiaoping anuncia de uma forma muito simples, como os chineses gostam de fazer, que não importa a cor do gato, importa que ele casse o rato, diz o Deng Xiaoping. E faz o quê? Cria um regime absolutamente exótico, ou seja, uma iniciativa privada violentamente capitalista com um Estado socialista, ao modo marxista-leninista de ser, partido único, etc, etc. Mas está lá a iniciativa privada associada com o Estado, porém um terceiro vetor, e esse responde a sua pergunta. 100% do êxito civilizatório tem por detrás dele um alto investimento em gente. Sabe, o Brasil tem metade da escolarização da Argentina. O Brasil dá 18 vagas a cada 100 garotos de 18 a 25 anos no ensino superior. Cuba dá 52, Colômbia 42, já falei hoje aqui. Isso é só juízo de quantidade. A qualidade, então, é vontade de chorar. Porque o paradigma pedagógico no Brasil, dominante ainda hoje, inclusive no ensino superior, mas isso tem a ver gravemente lá embaixo, no ensino básico e intermediário, com o paradigma pedagógico do enciclopedismo raso, do decoreba, em que o professor se esfola para reproduzir informações que reteve e estressa a avaliação do aluno sob absoluto isolamento pessoal dos colegas e dos livros, para que responda sob tensão informações passivas que ele pode achar no Google a hora que quiser, com acionamento de comando de voz. Isso é lixo puro. E vejam o tamanho do desafio do Brasil, reconverter todo o paradigma pedagógico. Por quê? Porque sem uma universidade convergente estrategicamente na produção das respostas tecnológicas e científicas, não há êxito civilizatório possível em nenhum experimento humano, em nenhum tempo da história do país, do mundo. Nenhum. Bom, pessoal, é isso aí. Ciro aponta basicamente 4 pontos. Primeiro ponto é um Estado poderoso. O que é o Estado poderoso? É um Estado opressor? Não. É um Estado que tenha condições de intervir e de incentivar a economia. Não existe sucesso civilizatório feito pelo espontaneísmo do mercado. E isso tem uma explicação muito simples. O mercado ele não é propício a assumir riscos. E sucesso civilizatório exige riscos. Então, assim, o mercado tende normalmente ao monopólio, o mercado tende à concentração de renda, e quanto mais renda entrada, quanto mais você achatar o mercado, quanto mais você concentrar o mercado, tudo isso aí é contra o processo civilizatório, ou seja, a riqueza vai tender a ficar na mão de poucos e o grosso da população será prejudicado. Você vê isso em algum lugar? Segundo ponto, apesar do mercado não ser a base, não ser o motor desse processo, tem que ser o Estado, porque o mercado ele tende a concentrar renda, ele é fundamental, porque o mercado é aquele que consegue extrair o melhor resultado da aplicação dos recursos, justamente porque ele quer lucro, ele quer ganhar dinheiro, ele quer concentrar a renda. O Estado, então, tem que entrar como um contraponto, né, um freio a esta volúpia do mercado, de forma que essa renda possa se redistribuir para a população. Então, nós já temos 2 pontos aqui. Um Estado forte, promotor desse desenvolvimento, e uma iniciativa privada que também tem que ser forte, tem que ser inovadora, tem que ser empreendedora. Terceiro ponto que nós precisamos ver é a questão da poupança, porque para você investir, você tem que ter primeiro uma poupança. Essa poupança tem que ser interna. O motivo é muito simples. Ninguém sai de casa para botar azeitona na empada dos outros. Então o capital externo, quando vem aqui, ele não vem aqui para promover o seu desenvolvimento. Ele vem aqui para ganhar dinheiro. E ele vai pegar esse dinheiro e vai levar para casa, né? Quem é que tende a deixar o dinheiro aqui? É quem vive aqui, né? Então você tem que ter essa iniciativa privada forte. Você tem que ter um Estado forte que tenha capacidade de promover.
e a poupança interna para que ele possa promover. Essa poupança interna tende a ficar aqui, ser redistribuída e reinvestida no próprio desenvolvimento do processo civilizatório. O quarto ponto, você tem que ter gente capaz, e isso vem através da educação. Eu coloquei outro dia, fiz semana passada também, um texto no meu blog, sobre essa questão da educação. A educação não é só aquela que você aprende a somar 2 mais 2 e a escrever direitinho, as fórmulas químicas. Isso aí é fundamental, óbvio. Se você não souber fazer essas coisas, você não vai ter condições de entrar nesse mercado, de operar toda essa engrenagem econômica que exige, ainda mais hoje em dia, que nós estamos falando de tecnologia de ponta, né, de coisas extremamente avançadas. Mas essa educação não pode só objetivar isso, você tem que ter uma objetivação que também construa um sentimento de nação, porque somente a solidariedade, e a solidariedade vem com aquelas pessoas que você compartilha sentimentos. Isso, infelizmente, é assim, né? As pessoas têm uma certa dificuldade de ajudar realmente pessoas que elas não conhecem. No máximo, dá ali uma esmola, mas o auxílio real é mais difícil. Então você tem que ter esse sentimento de união, um sentimento de nação. Isso é feito através da educação, isso é criado através da educação, da nacionalidade. Então você tem que ter esses 4 pontos. Um Estado forte, uma iniciativa privada forte, poupança interna e gente capacitada, não apenas para operar este mercado, essa economia, mas também a criar fortalezas de nação, fortalezas de um agrupamento humano que quer progredir, né? Isso aí, eu estou deixando aqui embaixo o link para essa palestra do Ciro Gomes. Foi muito interessante, mas tem uma outra que foi, na semana passada também, foi uma entrevista no Flow Podcast. É a segunda vez que o Ciro vai no Flow Podcast. A primeira teve uma repercussão muito grande, a segunda teve mais ainda. O Ciro no Flow, da semana passada, ele foi, segundo as pessoas aí que andaram pesquisando e tal, foi o mais longo do Flow. Foram mais de 5 horas de conversa e ele é muito mais profundo, ele toca em muitos outros pontos. Eu não vou entrar muito por aqui nessa questão do Ciro no Flow, mas se você tiver curiosidade, vale muito a pena ver, porque ele destrincha o livro dele, o Projeto Nacional de Desenvolvimento, O Dever da Esperança, que é um projeto, basicamente, que ele pretende executar no Brasil. Ele destrincha isso aí e entra em vários outros pontos também, vale muito a pena ver. São 5 horas e pouquinho, mas vale a pena se você tiver curiosidade, até porque é o único até agora que expressou alguma coisa, os outros estão apenas sugerindo continuarmos com esse programa que está há mais de 30 anos aí afundando o Brasil ano após ano. O Brasil desindustrializou aí, perdeu 20% do PIB, não é 20% das indústrias, 20% do PIB, né, do setor industrial. Nós tínhamos aí final da década de 80 algo em torno de 30%, 32%, hoje em dia está abaixo de 10% a participação da indústria no PIB. A nossa indústria regrediu porque ela perdeu competitividade, ela perdeu o contato com a fronteira tecnológica. Então, assim, tem sido um desastre. É verdade que o PIB em si cresceu, mas ele cresceu o PIB nominal, ele não cresceu o PIB, que é aquele que gera empregos, que é justamente esse PIB industrial, esse PIB que nos coloca próximo à fronteira tecnológica. Além de ser esse PIB que gera empregos, esse PIB também é aquele que gera os melhores salários. E nós perdemos tudo isso nesses últimos 30 e poucos anos, com a exceção do Itamar Franco, que mesmo que atabalhoadamente ali, ele tentou voltar o Estado brasileiro a um desenvolvimento industrial. Os outros todos só deram privilégio ao extrativismo, que está hoje em dia extremamente mecanizado, que até paga a conta no exterior, principalmente quando o preço das commodities sobe, mas ele não paga a conta interna. Porque não adianta você ter dinheiro para importar as coisas se você não tem ninguém dentro do seu país, se as pessoas não têm dinheiro para comprar essas coisas. Então você fica sempre nesse desequilíbrio bastante complicado. Vale a pena ver o Ciro no Flow e valeu você que esteve aqui. Até o próximo vídeo. Se você gostou, deixa aqui, deixe seu like, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Valeu, muito obrigado pela sua presença, até a próxima.